Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta com o canal Voz das Nações com um tema fulminante, muito forte. Fica comigo até o final desse vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer a você que tem entendido o propósito, entendido que o canal Voz das Nações é para você pesquisar, faz você pensar, tá bom? Tenta mostrar para as pessoas que nós não podemos ser alienados a nenhum sistema, a nenhum segmento. E isso é muito importante. Hoje o tema é bombástico, porque Espírito Santo, um ser individual, meu irmão, isso é muito forte, porque os pregadores, meu irmão, dos que eu conheço, os que estão em evidência, 100% não concorda com isso, tá bom? Não concorda. E desde que eu estava lá no sistema religioso, eu estudo este tema, tá? Este tema, eu analiso ele há muitos anos. E hoje eu decidi falar. Hoje eu decidi mostrar. Eu vou fazer o seguinte, nesta introdução, eu quero te dizer o seguinte, que, meu irmão, o Espírito Santo é um ser individual, sim. Existem muitas crenças. Algumas dizem que o Espírito Santo é o próprio Deus, no sentido, é uma manifestação de Deus. Outros dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. E outros dizem tantas outras coisas. Porém, eu quero te dizer o seguinte. Eu vou te mostrar hoje que o Espírito Santo, ele é um ser individual. Ele não é o Deus, lá que eu vou falar na nossa linguagem, o Deus Jeová. Vamos falar assim para ficar popular, tá? Não é o Jesus, nem o ressuscitado, nem o de Nazaré. Meu irmão, é um ser individual. Embora as pessoas são contra isso, mas a Bíblia não traz essa informação que eles tentam colocar. Primeiro, eu quero dizer que eu respeito todos os pregadores, inclusive muitos deles são meus amigos particulares. Eu amo de todo o meu coração. Só que esta parte não dá para concordar, como outras partes também, tá bom? Então, eu estou aqui, não é falando de pessoas, é de ideias. Tem pessoas que é tão... nem vou falar o nome não. Tá falando mal do fulano, falando mal de ninguém aqui. Eu falo mal de sistema, de ideologias. Você vê eu falando nome de alguém aqui? Pega um vídeo meu, mostra um nome de alguém falando mal do fulano de tal. Pelo contrário, esses pregadores falam e mostram vídeos de pessoas falando mal. Coloca vídeos de pastores, fala nome de pastores no canal deles. Coloca lá para falar, meter o cacete. Eu não julgo, não estou falando se está certo, se está errado. Eu só estou dizendo, não vem para cima de mim falando que eu estou falando mal do fulano, do ciclano, do beltrano. Não, eu estou falando mal, nem é falando mal. Eu estou contestando a ideologia. Está no campo das ideias. Não confunde as coisas, não. Não confunde. Então hoje, meu irmão, é o seguinte. O Espírito Santo é um ser individual. Eu sempre, quando eu pego temas assim, eu pego o versículo que eles usam e mostro, e tiramos o véu para você ver, e depois eu mostro a outra parte. Porém, hoje eu vou mostrar provando que é um ser individual. E em um outro vídeo eu venho pegar todos os textos que eles usam e mostrar para você que nem de longe, nem de perto e nem de média distância quer dizer que afirmar aquilo que eles dizem, tá bom? Então aguarda o próximo vídeo, por favor. E a partir de agora vamos mostrar que o Espírito Santo é um ser individual. É algo fácil de entender? Não, não é algo fácil.
Assim como vários temas são tem pontos difíceis de entender. Porém, Paulo disse uma coisa para a igreja de Corinto: vocês precisam aprender com nós a não ir além do que está escrito. Vamos lá. Provando agora que o Espírito Santo é um ser individual. A primeira parte, vou pegar textos aleatórios e nos próximos vídeos, se houver necessidades, nós vamos combater veementemente as teses deles, tá bom? No sentido que eles falam, mas o motivo é esse, o motivo é aquele. Vamos pegar esses motivos, esses textos, essas colocações e trazer a luz da graça de Deus e colocar mediante a criptograça que é o Evangelho. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não está dizendo que era Deus que movia, é o Espírito de Deus, tá bom? O Espírito de Deus. Vamos aqui, para nós ganharmos tempo, porque eu tive que tomar um tempinho aqui na introdução. Então vamos para Mateus. Olha, irmão, você tem como fugir disso aqui? Olha que eu já ouvi muitas pessoas mostrando, pegando esses textos, tentando desfazer. Não tem como. Eu analisei com carinho. Eu não analisei com o coração fechado, não, meu irmão. Eu analisei para ver se tinha algo que eu não tinha visto, percebido. Mas não encontrei. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. Texto que mostra a individualidade do Espírito Santo. Mostra Deus em um local, Jesus em outro e o Espírito Santo em outro. Não tem como mudar isso aqui, não, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 12. Mateus 12, nem vou falar desses versículos, explicar, porque não é o objetivo, só mostrando a individualidade do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 32. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Não precisa nem comentar. Agora, olha só, olha a criptograça, meu irmão. Olha que criptograça. João, capítulo 14. E o versículo 16. E eu quem? Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17 fala assim, o Espírito da verdade, esse outro Consolador. Então vamos lá. E eu, está falando de Jesus, rogarei a quem? Uma outra pessoa, o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque Jesus era, e é, né, mas estou me colocando no tempo do texto, era o Consolador, então viria outro. Quem que era esse outro? Espírito Santo. Só que este outro, para muitos não é outro. Ainda no João 14, o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Vamos lá? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Jesus está falando que o Pai enviaria um outro chamado Espírito Santo. Pronto, não tem ficar discutindo aqui, meu irmão. A Bíblia fala, existe algumas dificuldades de entender, e até que existe, no sentido, por exemplo, nome. Mas por que é Espírito Santo? Por que não traz um nome? Porque, meu irmão, são perguntas que não têm resposta. Não posso ir além do que está escrito. Mas o que está escrito claramente que o Espírito Santo é um ser individual. Tá? Isso está mais claro do que o sol do meio-dia, sem nuvem, sem chuva.
Vamos para Atos. Atos, capítulo 7, o versículo 55 e o versículo 56, que diz assim, o versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Vamos comigo analisar aqui, nem quero comentar, é só apontar aqui, mostrar, realçar, né, os pontos necessários. Olha, versículo 55. Mas, estando cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus à direita. Eu estou vendo aqui 4 seres distintos. Eu estou vendo Estevão, eu estou vendo o Espírito Santo, eu estou vendo Deus e estou vendo Jesus. Eu estou vendo. Mas quem sabe eu estou em Marte, né? Porque tem de duas uma. Ou eu estou em Marte, ou esses pregadores estão lá. É de duas uma. Não tem como. Não tem outra explicação, não tem. Não existe. Vamos lá. Agora, segunda aos Coríntios, uma saudação de Paulo, olha só. Uma saudação de Paulo. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. A graça de quem, Paulo? Do Senhor Jesus Cristo. Mas o amor de quem? De Deus. E a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Se ambos fossem um, para que uma patifaria dessa aqui? Irmão, pelo amor de Deus. Para nós finalizarmos, eu peguei textos aleatórios que eu vou trazer. Ainda vou trazer outros versículos e vou trazer em análise os versículos que eles usam. Coríntios, o Senhor é Espírito, o Senhor é o Espírito, só que não leu o restante do versículo, deixa pra lá. Efésios 4:30 diz o seguinte, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é entristeçais a Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é chamado Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. A Bíblia trata completamente, mas trata algo distinto, de Deus. Por exemplo, o Joaquim é filho de João. O Joaquim é de João. Não quer dizer que Joaquim é o João, meu irmão. É de. O Espírito Santo de Deus. E vou ficando por aqui. Tem outras coisas que eu preciso falar. Mas hoje eu deixo esses versículos para aquelas pessoas que não são alienadas analisar com carinho. Depois, em um outro momento, eu vou trazer outro vídeo mostrando para você a ideologia deles, em que está fundamentada, para você colocar ambas de frente a frente, para você escolher o que você fica, com a ideologia deles ou com aquilo que está escrito nas Escrituras. E fui!